a abordagem, né, das pessoas com transtornos mentais era feita basicamente fora de porto, porque os transtornos mentais, mais antigamente, eram tratados mais nos hospitais psiquiátricos, ou seja, esperava pessoas ter um surto para poder ser atendida, não tinha esse segmento de rotina como existe hoje. Existiam as pessoas com os transtornos, elas ficavam ou pelas ruas ou presas dentro de casa, pelas famílias, ou as famílias deixavam ir para a rua e aí ficava quase que como uma pessoa na rua, ou então ficava restrito e preso dentro de casa. Então a abordagem era mais quando a pessoa entrava em períodos de crise ou de surto, que aí procuravam as autoridades, no caso secretários, prefeitos, para poder encontrar uma forma de atender essa pessoa, e boa parte das vezes isso era em um hospital, principalmente em um hospital que existia em Araguaína e outro em Goiânia, que era o Adalto Botelho. Então eram os dois lugares para onde as pessoas com transtornos mentais já graves e já com distúrbios bastante comprometedores ou bastante comprometidos iam para essas localidades, porque no município o que conseguia no máximo era atender pequenos transtornos e aqueles que eram possíveis de serem manejados. Então era um tratamento bem precário. Na época não tinha nenhum psiquiatra, acabava que os clínicos atendiam de forma mais elementar, mas procuravam atender. O difícil eram os períodos onde haviam as crises e havia o exacerbamento dos sintomas, e aí já ficava mais difícil. Aí era só uma internação, e no hospital geral essas internações traziam um grande transtorno para o próprio serviço, né? Aí acabava que ficava um pouco sem uma assistência adequada. Então, a assistência nesses hospitais basicamente era medicamentosa, era usar medicamentos para deixar a pessoa com menos reação possível. E então eram ansiolíticos fortes, né, de grande poder, eram antidepressivos, injetáveis. Então a notícia que a gente tem era que esses hospitais não traziam um tratamento basicamente para patologia, mas para os processos de crise. Tanto é que isso desencadeou numa grande crise nacional, não é? De um movimento contra esses tipos de estabelecimento, que eram chamados de hospitais, mas a gente sabia que eram clínicas psiquiátricas, né? A maioria delas privadas. E aí você vai ver até, e já existem filmes, né? Como no caso da Alice, que trabalhava nesses lugares. Existem diversos registros do hospital em Barbacena, que acabava sendo um centro para outros tipos de atendimento, entre aspas, né? Para pessoas que eram consideradas doidas, loucas, e às vezes até com posicionamento político diferente, acabavam que eles também internavam, e às vezes mulheres que os esposos queriam se ver livre também internavam nesses hospitais. Então era um grande, na verdade, atrás do que seria a psiquiatria existia um grande problema social. Então, a partir dessa ideia de que a gente não poderia ficar com pessoas na rua ou trancadas dentro de casa com patologias que podiam ser tratadas, mas que a gente precisava de um lugar específico para isso. E aí isso incomodou a mim, que na época era secretário de saúde do município, porque chegava até a mim essas demandas. Olha, tem que mandar internar fulano porque ele está dando muito trabalho na rua. Tem que mandar internar fulano porque ele só dorme no bar, na porta de um bar. Aí eram diversas histórias. Como que a gente ia cuidar disso? Aí a realidade é que a gente tinha que cuidar do dia a dia daquela pessoa. Não era cuidar com internação e só com medicamento. Aquela pessoa precisava ser acolhida em algum lugar, tratada, logicamente,
mas além do tratamento precisava de acolhimento e de alguma atividade que ele fosse capaz de desenvolver no seu dia a dia e assim adquirir muito mais autoestima e daí começar realmente a mudança naquela doença que possivelmente, ou naquele transtorno que possivelmente ele tinha. E aí foi a partir desse incômodo que existiu, os hospitais psiquiátricos, as clínicas também começaram a diminuir suas vagas, e aí a gente foi encontrar uma resposta. Na época, a gente conseguiu fazer um convênio com a USP, a Universidade de São Paulo, para que estudantes da USP, mais já médicos, na residência médica, a eles eram oferecidos uma vaga aqui no serviço já no núcleo de atenção psicossocial, que era o NAPS. E aí começou esse intercâmbio. Esse intercâmbio, a rigor, aconteceu porque o doutor Eduardo Manzano, um egresso da USP, e lá conhecia também médicos e conhecia psiquiatria, fazendo contato com essas pessoas lá, além dele a doutora Heloísa, também egressa da mesma universidade, também com pessoas que tinham escopo dentro da saúde mental, da psiquiatria, conseguiram articular esse convênio. E daí nasce o CAPS. Só que essa turma vinha de maneira irregular. Vinha uma época, depois já não vinha uma outra época, já não vinha. Mas nesse ínterim, a gente conseguiu contratar psiquiatras para darem continuidade no serviço e mantinha a residência, esse médico residente da Universidade de São Paulo. O atendimento era feito em consultório, mas só que a pessoa já tinha os agendamentos para consultar. O que antes não existia um lugar específico e nenhum agendamento específico. Lá nesse lugar só atendia transtorno mental. Então tinha consultório e medicação, principalmente essas duas coisas. E tinha um serviço de enfermagem. A enfermeira Ierdina e as técnicas conseguiam manejar esses pacientes com o auxílio da psiquiatria e dos residentes. Quando os médicos não estavam presentes, a própria enfermagem conseguia dar algum tipo de atenção a essas pessoas. Mas era, vamos dizer, um atendimento ainda de consultório. Mas todo mundo já tinha noção de que teria que andar mais além disso, que era necessário diversas outras áreas, principalmente áreas que pudessem trazer atividade para essas pessoas, para que elas permanecessem além da consulta no lugar. E aí começar a fazer grupos, não é? Para as pessoas se manifestarem, se posicionarem, mas era no início somente um atendimento de consultório com assistência de enfermagem e alguns grupos para poder ter uma atividade lúdica mínima. Os primeiros grupos eram grupos assim de 4, 5 pessoas, somente para a pessoa em grupo, em conjunto, dizer das coisas que ela sentia. Dizer como se fosse um grupo de apoio, de autoajuda. Era um grupo rápido, ele durava, eu cheguei a ir umas 2 vezes, durava 15 minutos, 20 minutos, meia hora, dependendo da quantidade de pessoas, mas era mais um grupo de bate-papo, para começar uma atividade de alguma forma além da consulta. No NAPS, introduzimos a psicologia. E aí, com a psicologia, as coisas começaram a modificar profundamente. Porque a presença desse serviço de psicologia trouxe para o NAPS o que faltava, que era aquele lugar sem medicação. Não era, a psicologia não estava cuidando de medicação, estava cuidando da saúde mental. A medicação estava cuidando de uma patologia específica, a psicologia estava cuidando mais da pessoa. E aí, com a psicologia, começou também a parte da terapia, comportamental, da abordagem psicoterapeuta. E aí isso daí trouxe ao NAPS um outro tempo, que ainda não era o tempo mais avançado dele, mas um tempo
além do que na frente seria o CAPS. Mas nessa época, a doutora Denise, que trabalhava na psicologia do NAPS, ela, junto com as pessoas do NAPS, propuseram um projeto para a construção de um serviço específico ao Ministério da Saúde, porque até então a gente alugava casas. A primeira casa que foi alugada era uma casa menor, depois conseguiram uma casa mais espaçosa, porque já tinham as oficinas de terapia. Aí então já tinha a parte lúdica começando a ser envolvida. Aí fez-se um projeto definitivo de um serviço de saúde mental. E esse projeto foi enviado ao Ministério da Saúde e foi aprovado recurso para a construção de um serviço específico. Fora das unidades de saúde, talvez esse seja um serviço de grande importância ou de maior importância que nós tivemos no Porto Nacional. A construção de uma sede, a construção de um lugar específico, de um espaço projetado para receber pessoas exclusivamente com esse tipo de transtorno de saúde. Eu vim para o Tocantins em 2001, foi quando eu comecei a trabalhar no CAPS de Porto Nacional. Na realidade, na época, o nome era NAPS, não era CAPS, não era o Núcleo de Atenção Psicossocial de Porto, e que é importante dizer que funcionava desde 1997. Eu cheguei em 2001, já existia um psiquiatra, que eu substituí o psiquiatra que estava na equipe. Não me recordo quantas horas de psiquiatria havia no CAPS na época, mas a partir de 2001 eu passei a atuar no CAPS 3 vezes por semana durante o dia inteiro. Na época, ainda chamado de NAPS, né, a equipe se constituía por mim, como psiquiatra, tinha a coordenadora que era psicóloga também, então tinha um psiquiatra, um psicólogo, tinha enfermeira, técnico de enfermagem, assistente social, tinha uma funcionária que é uma funcionária administrativa, né, e existiam 2 cozinheiras. E já funcionava na época com oficinas, né? As oficinas, em geral, a equipe participava, todos participavam da oficina. Então, assim, a minha atuação no CAPS de Porto Nacional na época, que foi de 2001 a 2006, salvo engano, sempre 3 vezes por semana, o dia inteiro, a minha atuação, na realidade, passou por diversos momentos, assim como a equipe passou por diversos momentos nesse período. Mas de atividade que se costuma, que eu como psiquiatra fazia, além dos atendimentos, das coisas óbvias de um psiquiatra, né, clínico, que é o atendimento em consulta, eu fazia também atendimento em grupo, né, consulta psiquiatria clínica em grupo, foi algo que a gente montou no CAPS, conseguiu manter por um tempo. Participei de diversas oficinas, coordenei diversas oficinas terapêuticas também, de contação de caso, oficina de fotografia, por exemplo, oficina de poesia. Então, assim, era uma época em que o CAPS era... aliás, a saúde mental no Brasil era uma saúde mental muito potente, né? Então, assim, era um momento que existia uma carência muito grande de vaga de hospital. O hospital que tinha era em Araguaína, então praticamente não se encaminhava para o hospital, assim, era raro se encaminhar um paciente para o hospital, por conta de que, pela dificuldade mesmo, né, do encaminhamento. Então, às vezes, isso, acho que um acréscimo que eu daria a essas informações que dei é que noto uma forma diferente de trabalhar nesse sentido. Eu me lembro, para internar um paciente, nessa época, eu me lembro que a gente fazia reuniões de equipe, era uma discussão intensa antes da internação de pacientes. Ele não se internava sem uma discussão e sem uma tentativa de manter o paciente na comunidade. Assim. Isso eu acho uma diferença, que aí eu falo da saúde mental como um todo, assim, até pela disponibilidade de leitos aqui no Tocantins, ainda bem que temos mais leitos, né? Assim, então acontecia menos de se internar pacientes, né?
É nítido, né? A gente passar pela cidade e não encontrar mais pessoas que acabavam servindo de chacota. Eram brincadeiras que eram feitas com essas pessoas nas ruas. E se você andar pela cidade hoje, você praticamente já não encontra essas pessoas que eram ditos loucos, que eram ditos doidos, que ficavam pelas ruas. Quase você não encontra essa pessoa mais, porque passou a ser tratada e cuidada. Antigamente, quase toda a rua aqui do centro histórico você encontrava pessoas com transtornos mentais andando pela rua, com vestimentas diferentes, comportamentos às vezes mais agressivos e às vezes muito quietos, dormindo por calçada, e você não encontra mais essas pessoas. Os doidos, os loucos de rua, eles foram acolhidos em um serviço específico de saúde, inicialmente chamado um CAPS, depois um NAPS, e aí esse acolhimento resultou em um tratamento. Se ainda existir, creio que sejam poucos, mas talvez ainda fazer uma busca, principalmente na periferia, seria interessante para ver se ainda há resquício dessa falta de atendimento. Eu acho que a gente não encontraria pouco. A gente já sabe que hoje em dia a saúde mental ela está dentro da atenção básica. Demoramos muito tempo, não é, para poder fazer essa afirmação. Foram muitos anos e muito sofrimento. E o que eu gostaria de acrescentar é para todos que nos assistem e todos que nos ouvem, ficar sempre atento às pessoas que porventura tiverem algum tipo de transtorno, para que essas pessoas sejam acolhidas, que elas sejam cuidadas. E a gente, que no caso, teoricamente não tem um transtorno, é responsável pelas outras pessoas que os têm, para que a gente dê guarida, acolhimento e atenção a essas pessoas.